Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. No episódio de hoje eu vou contar sobre um dos dias mais legais da minha vida e que eu acho que pode passar o tempo que for, que eu não vou conseguir acreditar totalmente que eu realmente vivi isso. Hoje eu conto pra vocês sobre como foi a minha ida sozinha pro show da Shakira em Porto Alegre, no dia 23 de outubro de 2018, 3 dias antes do meu aniversário de 25 anos. Agora que vocês já têm todas as informações gerais, vamos pra história. Pois muito que bem. Primeiro eu vou contar como foi todo o período que antecedeu a história principal de hoje. No dia 8 de outubro de 2018, era uma segunda-feira e eu comprei o meu ingresso para o show da Shakira, que aconteceu 15 dias depois de eu ter feito essa compra. A essa altura já não tinha mais lote para estudante e eu, que era estudante na época, acabei comprando o valor cheio, já que era a única opção fora desistir de tudo isso. Eu que nunca tinha viajado sozinha para um lugar onde eu continuaria sozinha, ou seja, sem ninguém me esperando, decidi me presentear com um ingresso e um lugar em uma das excursões que levaria as pessoas da minha cidade até a capital do estado, que é Porto Alegre. Na época eu não acreditava que eu estava fazendo aquilo e agora contando aqui outra vez eu sigo sem ter noção concreta que eu realmente tive essa coragem. Na época eu escrevi sobre isso, mas eu publiquei o texto só depois de ter voltado do show, com medo de que se eu contasse antes alguma coisa me acontecesse. Eu acredito muito nisso, então eu preferi não arriscar. Mas se eu publiquei a história e agora estou contando aqui, é porque deu tudo certo. Quando anunciaram a vinda da Shakira para o Brasil e confirmaram a passagem dela para um show em Porto Alegre, eu quis muito fazer parte disso, mesmo. Mas, como em muitos períodos da minha vida, eu não estava trabalhando no momento, e quando abriram as vendas para as duas cidades brasileiras em que ela ia passar, não tinha como eu comprar o ingresso na hora. Eu lembro que eu pensei em muitos momentos em pedir para alguém comprar o ingresso para mim, mas como eu não tinha a menor ideia se eu ia ter dinheiro para pagar de volta depois, né? Achei melhor deixar para lá. Mas foi aí que aconteceu o que eu já nem esperava mais, sinceramente. Em junho de 2018, 3 meses antes do show, eu participei de um concurso público que estava oferecendo 3 vagas de estágio na minha área, que é jornalismo. Eu fiz a prova numa manhã de domingo, onde estava caindo um temporal gigante. Tava feio mesmo, assim. E muita gente nem apareceu para fazer a prova no lugar por conta disso. Semanas depois, o resultado do concurso dizia que eu tinha ficado em quarto lugar na classificação. Pois é, não consegui, né? Eram 3 vagas, eu caí na número 4, não deu. Acontece. Mas, qual não foi a minha surpresa quando eu recebi um e-mail precisamente 79 dias depois do resultado da prova, avisando que tinha saído uma nova chamada para novos estagiários e que aí dessa vez tinha sido aberta mais uma vaga. E eu estava sendo convocada para ela. Cara, era muito pra essa oportunidade ser minha, não é possível, sabe? Eu comecei a trabalhar como estagiária na Câmara de Vereadores aqui da minha cidade em setembro de 2018, né? E pouco mais de um mês depois, e aqui eu abro um parênteses dizendo que foi pouco mais de um mês depois, com muito cálculo feito, com o primeiro salário já recebido e as minhas contas pagas, que aí eu decidi que essa era a hora de tentar. Até porque não teria muito tempo depois para tentar de novo. Eu juntei todo o medo, que claramente nunca deixou de me acompanhar, e depois de muito pensar, menos de 30 minutos, eu comprei meu ingresso e contatei a empresa de transportes que tinha uma excursão para o show. Tava finalmente acontecendo. Eu sinceramente não cabia em mim de tanta felicidade naquele dia. Eu olhava para a folha com um ingresso, né, que tinha sido recém-impresso, e não acreditava. Eu repeti várias vezes, sozinha lá na minha mesa, que eu ia ver a Shakira. Naquela hora eu senti muito orgulho de mim. Eu não sei dizer quantos shows e eventos eu já perdi por não ter companhia e por ter muito, muito medo de ir sozinha, sabe? Fora o fato que, sim, né, sendo mulher e estando sozinha em qualquer lugar, tu já tá correndo algum risco, infelizmente. A gente sabe que é assim. A primeira vez que eu efetivamente fui sozinha em alguma coisa foi em julho de 2017, na peça de teatro das meninas do Depois das 11. Mas aí era outra situação, né? Isso era na minha cidade, dentro de um teatro, e a um telefonema de distância, para os meus pais me encontrarem no caminho se fosse necessário. Era realmente outra situação. Aquela foi a primeira vez. Precisou passar 1 ano, 3 meses e mais alguns dias para que tivesse a segunda. Isso teve um peso muito, muito importante para mim. Além de gostar muito da Shakira e de ela ser grande responsável por eu amar música latina e responsável única pela saia cigana que eu tenho no meu guarda-roupa desde 2006, eu achei que não teria forma melhor de marcar minha primeira ida para um show sozinha.
Um show que, né, em outra cidade. Uma cidade que eu fui, assim, no máximo 5 vezes antes desse show e sempre com gente perto, nunca sozinha. Eu não conheço nada em Porto Alegre que seja além de um shopping, o estacionamento da Fiergs, os estúdios de TV e rádio da RBS e o aeroporto. E acaba aí o meu conhecimento de Porto Alegre. Todo o resto que eu conheci de Porto Alegre foi na primeira vez que eu fui. E isso foi num passeio da escola lá na quarta série, onde eu mais conheci todos os banheiros enquanto eu passava mal do que qualquer outra coisa. Então eu mal me recordo. A data do show, como eu disse lá no início, estava marcada para exatos 3 dias antes do meu aniversário. E aquilo tudo soava assim muito mais do que um simples sinal para mim, com certeza. Claro que na época eu também pensei ao mesmo tempo em todo o medo, né, que possivelmente eu ia sentir no dia. Afinal, muito provavelmente eu não ia conhecer ninguém que ia estar nesse ônibus da excursão. E o show ia ser dentro da Arena do Grêmio, que é um estádio enorme, que eu nunca tinha ido. Mas eu fiquei feliz que foi lá, porque eu sinceramente queria conhecer a Arena também em algum momento. E é agora que a gente embarca no dia do show mesmo e de tudo que aconteceu. O clima de nervosismo tá mais do que claro, que vocês já sabem que existia. E com o passar do tempo, lembrando sempre que o ingresso foi comprado 15 dias antes do show de fato rolar, né? Eu percebi que seria bacana ter uma camiseta para presenciar a apresentação da Shakira em Terras Gaúchas. E, visto que eu comprei o ingresso muito em cima da hora, não ia dar tempo de comprar uma camiseta personalizada pela internet. Na verdade, talvez até desse, mas ia chegar muito próximo do dia e eu não queria arriscar de ficar sem, né? Foi então que eu pensei em fazer a minha própria roupa e acabou que foi isso mesmo que eu fiz. A minha mãe disse que tinha uma camiseta preta sem estampa que ela não usava e que eu podia pegar pra mim. O que foi ótimo, porque eu cheguei a comprar uma blusa nova, mas ficou meio grande no fim. Então foi o que eu fiz. No dia seguinte, eu saí do trabalho, passei numa papelaria e comprei um pincel e tinta acrílica dourada. Como eu já tinha deixado impresso e recortado alguns moldes com o nome da Shakira e o nome da turnê, eu pintei as letras na camiseta no fim de semana que antecedia o show. E aí eu saía retocando. O show foi numa terça, então não tinha tempo pra dar errado aquilo ali. Felizmente deu certo. Aí eu deixei tudo pronto pra ir rumo a Porto Alegre. Uma bolsinha com RG, ingresso, dinheiro, cartão, salgadinho, chocolate, bala. Sei lá, né, gente? Vai que me baixava a pressão, sabe? Um rabicó, que eu não sei se pro resto do país vocês também chamam o elástico de cabelo assim, mas era isso. E o celular. Eu também levei uma power bank que eu peguei emprestada, mas eu conto mais sobre ela mais pra frente. Aí eu peguei um Uber com um motorista conhecido do meu pai e já consegui com ele mesmo o contato de um taxista de confiança para me buscar de madrugada, quando eu voltasse para a cidade, né? Inclusive, façam isso sempre, porque, né, a gente nunca sabe. Eu desembarquei no posto de gasolina, que era o primeiro ponto de embarque do ônibus da excursão. Me identifiquei e depois que me indicaram o ônibus certo, porque tinha um ônibus e uma van, eu fui lá e entrei. Fora o dono da excursão, que era o mesmo motorista que me buscava na van da faculdade há alguns anos atrás, mas que na hora não me reconheceu, eu não conhecia literalmente mais ninguém que estava naquele ônibus. Pelas próximas 13 horas, contando toda a viagem, o show e a volta para casa, mais ou menos, seria eu e eu mesma, numa cidade que eu mal vi na vida. Naquele momento, eu senti que eu tinha vencido, sinceramente. Eu tava lá, sozinha, de fato indo pro show de uma das artistas que eu mais gosto e que eu esperei anos pra poder ir. Eu ia ver a Shakira, tinha pago por aquilo e ia ser o meu presente de 25 anos. Afinal, né, o show foi 3 dias antes do meu aniversário, ainda por cima. Então eu realmente consegui. Depois da excursão parar na metade do caminho para quem quisesse ir no banheiro ou comprar um lanche, a gente seguiu viagem para Porto Alegre até que finalmente chegamos na entrada da cidade e eu já conseguia ver a Arena do Grêmio. E aqui uma observação: eu não entendo futebol, mas eu sou gremista por conta da minha família. Por isso eu sempre tive vontade de conhecer a Arena. Então seriam dois passeios em um para mim nesse caso. O nervosismo e a felicidade recomeçaram ali, quando eu vi a Arena. E eu digo que recomeçaram porque depois de quase 3 horas viajando num ônibus, tu fica meio sonolenta, né? Vamos combinar. Então, beleza, desembarquei junto com a menina que sentou do meu lado, mas foi cada uma para um lado na entrada da arena, já que ela tinha comprado a cadeira Gold. Aparentemente ela era riquíssima. E eu tinha comprado pista. Aqui fica uma outra observação. Eu sempre prefiro pista, e não só porque é mais barato, mas esse fator também é importante,
Mas é porque eu, sinceramente, não vejo grandes vantagens de tu ficar super longe do palco e ver o artista do mesmo tamanho que tu veria se assistisse o show pela internet, sinceramente. Já que é pra ir, que seja o mais próximo que tu conseguir chegar, né? É o mínimo. Depois de percorrer um enorme labirinto de grade, finalmente eu entrei na arena e de cara já recebi duas fitinhas que prometiam ter o cheiro do perfume novo da Shakira. Mas assim, se tinha, não durou grandes coisas, porque depois eu não senti. A única coisa que eu achei bem estranha, mas não fiquei muito surpresa na hora, é que eles não me pediram documento e nem comprovante da compra do ingresso quando eu entrei, sabe? Passaram o ingresso na maquininha lá de QR Code e era isso. Eu levei um monte de folha dobrada pra nada. Ah, beleza, né? Tudo bem. Isso era umas 20 para 6 da tarde e o show da Shakira seria só às 9 da noite. Pelo menos foi o que eu achei. Então ainda ia levar um tempo para que a coisa toda acontecesse, né? Graças ao grupo do Portal Shakira, que eu acompanhei na época da Tour do Brasil, eu soube que estavam vendendo uns copos dourados da Tour dentro do estádio, porque a Tour era Eldorado, então os copinhos eram dourados. E vendiam lá dentro do estádio, mas que geralmente vinha se tu comprasse cerveja. Como eu não bebo cerveja, eu pedi uma água e perguntei se me vendiam o copo assim mesmo. A moça me olhou com uma cara de que me julgava muitíssimo naquele momento, mas me vendeu mesmo assim. Eu paguei, meu Deus, R$ 21 no combo garrafa de água mineral mais copo dourado da Shakira. Essa foi com toda certeza a água mais cara da minha vida. O lugar que eu fiquei assim que eu cheguei na arena não podia ser melhor. Era a pouquíssimos metros do palco, muito perto mesmo, e quase de frente para uma das plataformas laterais que todo mundo imaginava que em algum momento a Shakira ia performar. Eu, assim, não conseguia acreditar que eu estava tão perto, porque o pessoal estava acampado na frente da arena, eram filas e filas, e eu cheguei lá 3 horas antes do show e consegui um lugar muito bom. Pouco antes das 8h30 da noite, começou o primeiro show de abertura. Eu, bem na verdade, não sabia que iam ser dois shows de abertura, mas tudo bem. Eu assisti a apresentação de um DJ, que era o Thiago Matias, eu lembro o nome, e um saxofonista, que era o Vini Neto. Que isso eu achei muito da hora. O Vini Neto, que era o saxofonista, ele tinha, obviamente, um saxofone, mas não um saxofone qualquer, não era normal. Ele era transparente e brilhava em várias cores, com luzinha de LED dentro. E aí os dois juntos fizeram um sucesso enorme e realmente empolgaram a plateia que, assim, era de mais de 30 mil pessoas naquele estádio. Tava lotado. O segundo show foi da dupla de DJs Cat Dealers. Esses eu já sabia que iam se apresentar lá, que também eram ótimos. Eu achei muito boa a apresentação deles. Eles tinham as músicas próprias e remix, obviamente, de vários hits. Inclusive, não teve uma pessoa que fosse dentro da arena que não se esgoelou para cantar o refrão de Banho de Chuva da Vanessa da Mata. Foi realmente muito, muito legal. Antes mesmo deles entrarem no palco, a gente chegou a ver até um vídeo nos telões que seria a introdução para a entrada deles, falando sobre gatos e mitologia, uma coisa bem misteriosa, assim, bem estilo Discovery Channel. Eu lembro, inclusive, de eu ter comentado isso sobre o Discovery com dois meninos que foram juntos no show e que estavam do meu lado nessa hora. Foi aí que deu 9 da noite e nada da Shakira. Não sei se eu tinha lido errado em algum lugar, mas a mulher subiu no palco só 25 para as 10. Mas daí também entrou pulando, correndo de um lado para o outro ao som de Estou Aqui. Não teve, sinceramente, não teve um ouvido que saiu ileso nesse momento. Primeiro entrou toda a banda dela, e aí o pessoal já ficou enlouquecido. E aí ela resolveu que seria uma boa ideia dizer nos bastidores, né, sem aparecer no palco, só mandar um Estou aqui antes de entrar. Assim, vocês imaginem o gritedo que foi quando a mulher só mandou essa e ficou quieta de novo. A essa altura, infelizmente, o coitado do meu celular já estava carente de bateria e a power bank que eu tinha na bolsa estava com mau contato. Então ela mais forçava o celular a religar do que de fato carregava. Na época, eu ainda não tinha trocado o celular, então eu estava munida do meu queridíssimo Moto G1, para vocês terem uma ideia. O coitado tinha 4 anos já. E lembrem que eu estava em outra cidade, era de noite, a Shakira tinha recém começado a cantar.
eu não podia ficar sem bateria, porque eu ainda tinha que chamar o moço taxista pra me levar em casa, né, quando eu chegasse de volta na minha cidade. O sentimento nessa hora era um só, o de desespero. Puro e simples, assim, era o desespero purinho ali. Quando a Shakira apareceu, eu, sim, meu Deus, eu me tremi inteira. Tremi igual uma vara verde. Eu senti que eu ia chorar e, assim, eu mal conseguia segurar o meu celular pra filmar a entrada dela, mas felizmente consegui. Daí em diante foi só uma chuva de hits e muita dança, tanto da Shakira no palco quanto da gente que assistia. E ela realmente parou algumas vezes nas plataformas laterais que eu tinha dito anteriormente. Então eu, de fato, vi ela de muito, muito perto em alguns momentos. Entre várias conversas com o público, troca de figurino, vídeos para conscientizar o povo e apresentações assim que eram impecáveis, onde o artista que fazia o feat com ela aparecia cantando em um vídeo no telão, eu só sentia que eu estava finalmente vivendo um sonho e que aquele momento era totalmente meu. Na época do post contando sobre isso, eu lembro que eu falei que ali naquela hora eu senti que eu tava brindando os meus méritos. Chique, né? Muito sentimental. Como eu fiquei muito perto do palco, eu peguei toda a chuva de papel colorido e papel brilhante que surgia ao longo de todo o show. Teve um momento, inclusive, que mais no final, já nem tinha mais como enxergar a Shakira no palco, de tanto papel que caía na gente. Foi aí que eu achei um novo uso pro copo dourado que eu tinha comprado lá no início, da água de R$ 21. Ele serviu de suporte para eu guardar uma quantidade bem considerável, inclusive, desses papéis que iam jogando na gente, para guardar eles e levar para casa de lembrança. Eu tenho tudo até hoje. A minha música favorita não pôde ser registrada pelo meu telefone, mas pôde ser muito vivida. Na hora em que ela cantou Hips Don't Lie, o show já estava no fim. Essa foi a penúltima música. E a minha bateria estava, atenção, em 2%. Nessa hora eu já não conseguia mais fotografar, não conseguia fazer mais nada, o celular não permitia e a bateria estava lá, guerreira, em 2%. Depois de cantar lá a bicicleta, o show realmente chegou ao fim, ficando para o som ambiente a hora de tocar mais uma vez Clandestino, que tinha sido tocado um pouquinho antes dela começar o show também. Eu fiquei parada na frente do palco e perguntei para um dos bombeiros que estava lá se ele conseguia pegar o setlist do show para mim. A lista, né? A folha que tem colada no palco com a ordem das músicas que ela ia cantar. Porque assim, depois que eu consegui o setlist em um show do NX Zero, em 2017, meio que eu fiquei com essa vontade de ter o setlist original de qualquer show que eu fosse. Então eu tentei, né? Mas aí o moço lá, o bombeiro, disse que não podia sair de onde ele estava. E o pessoal da produção já estava limpando os papéis do palco. Aí, como ninguém olhou em direção ao público, eu não pude nem, assim, nem tentar sinalizar o meu pedido. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Pelo menos tentei. Perto de mim estava um cara que veio no mesmo ônibus da excursão. Um cara esse, inclusive, que eu pedi se ele me esperava rapidinho quando eu tentei pedir o setlist, porque eu não queria andar sozinha até o ônibus. Eu voltei pro ônibus junto com ele, já que assim ia ser mais seguro para os dois, né? Do que cada um por si àquela altura da noite. De qualquer forma, foi bem tranquilo e como tinha jogo do Grêmio aquele dia, a rua na frente da arena estava lotada. Era fã da Shakira saindo do show, torcedor que estava nos bares temáticos do Grêmio vendo a partida por ali, todo mundo junto. E como o ônibus não estava muito longe, então eu não tive nenhum problema para voltar para lá. Me identifiquei na porta do ônibus de novo, voltei para o meu banco confortável, onde me aguardava ali o resto de salgadinho que eu abri durante a viagem. Nesse meio tempo, eu aproveitei para avisar o taxista que eu estava saindo de Porto Alegre e que a minha bateria ia acabar. Quando eu entrei de volta na minha cidade, eu falei com ele de novo, dizendo que logo eu ia estar no posto de gasolina, que foi, né, aquela primeira parada do ônibus na ida. Logo depois disso, que eu avisei ele que eu estava chegando na cidade, o meu celular se desligou. Ai, meu Deus. A bateria estava zerada, assim, foi... Nossa, meu Deus, que situação. Nessa hora aí que eu vi o celular se desligando, eu tentei fingir que estava tudo bem, que nada estava acontecendo, mas por dentro eu já estava quase pedindo a Deus para não dar nada errado, já que agora eu não tinha mais como me comunicar com absolutamente ninguém. Lembrando agora, a menina que estava sentada do meu lado também tinha uma power bankzinha que em algum momento eu pedi emprestado para ver se estava funcionando o meu celular. E ela claramente ficou com uma cara meio assim de que, ah, tá, empresto, mas meio que não queria, sabe? E aí eu acabei desistindo, não funcionou de qualquer forma. Mas o fato é que consegui chegar na cidade, né?
Desembarquei no posto com mais algumas poucas pessoas que tinham sobrado no ônibus, porque como ele estava fazendo o caminho inverso, o ônibus foi esvaziando ao longo, né? E aí a parada do ônibus, que era a última, era esse posto que eu tinha que descer. O posto estava vazio. Era quase 2 da manhã, eu já tinha até passado um pouco das 2. E o táxi não estava ali. O único táxi parado no posto não tinha ninguém dentro. Então, não era o meu. E também não sei o que aconteceu com o motorista desse táxi, porque estava vazio. Eu cheguei perto de uma moça e de uma senhora que estava junto com o filho dela, que eles tinham saído do mesmo ônibus da excursão que eu. Provavelmente na minha cara dava pra ver a expressão de pânico. E aí eu comentei que eu tinha combinado com o taxista ali, né, mas que ele ainda não tinha chegado. A moça falou que tinha chamado um Uber, mas que o Uber deixou ela na mão. Alegrias, né? Só coisas boas. Foi aí que o taxista certo que tinha combinado comigo apareceu no posto, salvando toda a nação Shakirer. Eu perguntei se a guria não queria ir no mesmo táxi que eu, já que o meu bairro ficava no meio do caminho, indo em direção ao dela. Então o taxista faria 2 viagens desse jeito, né? E aí ela topou. Eu entrei e falei com o motorista e o coitado disse que tinha imaginado que a minha bateria tinha acabado porque eu não respondia mais as mensagens dele. Mas assim, com a graça de Deus, eu cheguei bem em casa e ainda consegui ajudar a menina que seguiu para casa dela em segurança também. O dia seguinte foi de muitas memórias e de uma sensação de orgulho de mim. Eu consegui, né? Eu vi a Shakira de perto. E fiz tudo isso sozinha, sabe? Pela primeira vez. Eu não poderia ter ficado mais feliz. E essa foi a história da vez que eu fui sozinha para Porto Alegre para ver um show da Shakira. Eu espero que vocês tenham curtido e tenha dado também aquela lembrança de quando era possível ir com frequência nos lugares por aí. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais! Tchau!